sou Robson Franco Guimarães, trabalho aqui na Faculdade Batista na área de História do Cristianismo e na área também de História da Teologia. Minha formação básica é em História, aqui pela Federal de Minas Gerais, e depois com um mestrado em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. 2 questões sobre a história de Jesus de Nazaré e 2 questões sobre as primeiras comunidades de Jesus após a sua ressurreição. Primeira questão. A história de Jesus deve buscar compreender sua singularidade dentro do ambiente do judaísmo do primeiro século e da dominação romana. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, quer dizer que Jesus, seus ensinos e suas ações se contrastam com a religião oficial dos seus dias e com a interpretação que o judaísmo tem acerca de Deus e de como viver no dia a dia a lei de Deus. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo. Jesus compreende Deus como um pai amoroso que busca salvar seus filhos, tanto judeus quanto gentios. Os religiosos do tempo de Jesus entendem Deus como um juiz severo que está punindo o povo escolhido pelos pecados dos seus pais e do seu próprio povo, e de como esse Deus severo exige o cumprimento de toda a lei. Segundo exemplo, Jesus entende o sábado como algo feito para o bem do homem. Os religiosos entendem o sábado como um dever do homem para com Deus. Em segundo lugar, Jesus vive em uma sociedade que está sob dominação do Império Romano. E este Império Romano mantém o seu poder com base no uso extremo da violência e também com expropriação econômica. Vou dar mais 2 exemplos. Primeiro, Jesus faz constantes referências críticas à forma de dominação dos poderosos, em contraste com a maneira de se viver na comunidade dos discípulos. Segundo exemplo, Jesus faz duríssimas críticas às riquezas e aos ricos e tem uma percepção de que a ganância representa um falso culto prestado a falsos deuses. Ele até nomeia, por exemplo, Mamon. Segunda questão. A história de Jesus deve buscar compreender sua mensagem central, que é o reino de Deus. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, o reino de Deus era considerado por Jesus uma nova ordem, ou seja, um novo sistema social que era interétnico, estava acima das divisões étnicas da sociedade, um sistema econômico, cuja base é a comunidade, um novo sistema político, o maior é o que serve e não o que é servido, um novo sistema religioso, que está além dos lugares religiosos, dos lugares apropriados para o culto, e um novo sistema relacional, o amai-vos uns aos outros. Em segundo lugar, para Jesus, o reino de Deus era acessível a todos. E esse todos contempla os galileus, os judeus, os samaritanos, os gentios, os romanos, também as mulheres, os homens, as crianças, os escravos e os senhores. Terceira questão. A primeira comunidade de discípulos de Jesus, após a ressurreição, teve muita dificuldade em compreender a amplitude da missão que Jesus propôs. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, essa comunidade continuou pensando que o evangelho somente era para judeus. Por exemplo, os discípulos após a ressurreição discutiam se o reino de Deus seria a restauração de Israel. Em segundo lugar,
uma importante parcela dos cristãos judeus rejeitou o convívio com os cristãos gentios, entendendo que estes últimos deveriam primeiro se submeter à religião judaica para se tornarem assim verdadeiros cristãos. Então, por exemplo, eles tinham que se circuncidar, claro, os homens, né? Se circuncidar para depois se tornarem cristãos. Um exemplo desse conflito está no Concílio de Jerusalém. Quarta e última questão. A primeira comunidade de discípulos de Jesus, após a ressurreição, cumpriu a missão de levar as boas notícias do Evangelho do Reino de Deus a todas as etnias conhecidas. E o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, apesar das suas fraquezas, os primeiros discípulos chegaram a todo o mundo conhecido de então, levando a mensagem do Evangelho e fundando comunidades mistas compostas por judeus e por gentios. Finalmente, isso quer dizer que essa primeira expansão cristã deveu-se mais a atores e personagens desconhecidos e leigos do que ao clero ou, como diriam os atuais especialistas da religião, aos profissionais da religião.